Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Se inscrevam no canal Momento com Deus e deixem o seu like. Isso ajuda o canal. Obrigado. Jesus Cristo é a figura central da Bíblia e a peça fundamental na fé dos cristãos. É conhecido como o Salvador e Redentor da humanidade, pois ele com a sua expiação pagou o alto preço pelos nossos pecados, tornando assim possível a nossa salvação. Muitas pessoas dizem que Deus é só amor. Outros falam de Deus, mas não falam de Jesus. E quando falam, dizem que ele foi uma pessoa inteligente. Um ser humano especial que passou por essa terra, criando um Deus falso, um Jesus enfraquecido, dando uma aparência que vai haver uma disputa entre Jesus e o diabo. A Bíblia diz em Apocalipse que Satanás vai ser acorrentado e preso por um anjo por 1000 anos. Depois disso ele será lançado no inferno e será atormentado de dia e de noite para todo o sempre. Zombam dele, fazem piadas e o ofendem. No mundo atualmente existem muitos artistas internacionais e até mesmo no Brasil. Insistem em negar a santidade de Jesus, seja através de filmes, performances teatrais, shows, músicas e entrevistas polêmicas, ignorando as passagens bíblicas que falam que Jesus Cristo é o Salvador, o nosso Redentor, mesmo com as Escrituras mostrando o tempo todo que ele é um ser divino. Jesus operou milagres e trouxe grandes ensinamentos que impactaram a humanidade. Para nós cristãos, não existe qualquer dúvida que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo assim, existe quem fale o contrário. A atriz Bruna Marquezine disse em entrevista que não frequenta mais igreja. A atriz alegou que pessoas da igreja estavam abordando ela para passar uma palavra profética, passando palavras invasivas, o que fez a atriz se afastar da igreja. Ela disse num podcast que o Jesus é legal, mas o fã-clube dele estraga o rolê. Nós somos servos dele e não fãs. Esse é o problema. Vamos à igreja para adorar a Deus. A atriz teve uma experiência ruim. Isso é muito comum dentro das igrejas. Pessoas que não conhecem a Bíblia, falsos crentes, falsos profetas, falso evangelho, dependendo da igreja vai ter só isso. Mesmo já que a prosperidade e o engano é o que é pregado. Jesus fala da parábola do joio e do trigo. E existem muitos problemas por causa do joio. O joio possui a aparência, já o trigo a essência. Deus permite que crentes e descrentes vivam no mundo até o dia do juízo. Se você quiser se aprofundar mais, leia. Temos que buscar igrejas bíblicas. Eu mesmo já passei por uma situação na onde uma irmã veio pulando pro meu rumo e ficou me empurrando, tentando me derrubar. Como se isso fosse o mover do Espírito Santo. Até mesmo os irmãos e irmãs sinceros na sua fé trazem problemas para outros membros da igreja. São pessoas. Não devemos olhar para as pessoas, o foco é Jesus. Mas não devemos nos afastar da igreja. A Bíblia diz que não devemos deixar de congregar. A igreja é como um corpo e cada membro precisa dos outros. Se um deles fica separado do resto do corpo, ele morre. Da mesma forma, sem comunhão com o resto da igreja, ficamos mais fracos e nossa vida espiritual sofre. Todos precisamos da igreja. Isso sem falar na comunhão da Santa Ceia, que é uma ordenança do próprio Cristo e bastante mencionada no Novo Testamento. Devemos seguir a Cristo. No livro de Apocalipse, Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega. Essas palavras é a primeira e a última do alfabeto grego. Jesus está dizendo que ele estava presente na criação do mundo e estará lá no final também. Ou seja, Jesus disse que ele está presente em tudo. E apesar de muitos afirmar que Jesus não é Deus, a Bíblia diz exatamente o contrário. Em João está escrito que Jesus já existia no princípio de tudo, ele estava com Deus e era o próprio Deus, e sem ele nada poderia ser criado. Já no capítulo 10 Jesus garantiu que ele e o Pai são um só. No capítulo 20 o discípulo Tomé reconhece que Jesus é Deus. Ele diz: Ó meu Senhor e meu Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. No entanto, é importante lembrar que Jesus é o único caminho para se chegar ao Pai e que ele demonstrou seu amor por nós ao sacrificar sua vida na cruz.
Jesus nos ensinou sobre o verdadeiro amor ao próximo, destacando a importância de orar por aqueles que nos odeiam, de oferecer ajuda e perdão, e de testemunhar o amor de Deus a todos. Ele nos lembra de examinar nossos corações para identificar qualquer idolatria ou pecado que possa nos afastar de Deus, e nos incentiva a buscar o perdão e a transformação. Jesus provou seu amor por nós ao sacrificar sua vida na cruz. Através das lições contidas na parábola do bom samaritano aprendemos mais sobre o amor ao próximo, que nos exorta a cuidar e amar nossos semelhantes como a nós mesmos. Aqueles que rejeitam Jesus estão se afastando do único caminho que conduz a Deus. É claro que cada pessoa pode acreditar no que quer, mas não deixe que Satanás te engane. Com este vídeo, minha intenção não é julgar ou condenar as ações desses artistas, mas sim trazer uma luz, uma reflexão sobre como o nome de Jesus está sendo usado para afastar as pessoas de Deus. Satanás está trabalhando arduamente para fazer com que aqueles que verdadeiramente estão em Deus se desviem em pecados considerados insignificantes, com a ideia de que Jesus é apenas amor, fazendo crer que o pecado não tem consequências em nossa relação com Deus. Além disso, a intenção é fazer que aqueles que estão distantes da palavra não sejam alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás está tentando enfraquecer os cristãos, pois sabe que o fim está próximo e quer levar o máximo de almas consigo para o inferno. Desde a criação, ele tem trabalhado contra a humanidade. Muitos veem Deus como um pai amoroso e misericordioso, sempre disposto a perdoar os erros de seus filhos e dar-lhes uma segunda chance, e isso é verdade. No entanto, a Bíblia também mostra que Deus se ira. É fundamental compreender isso para conhecer verdadeiramente a Deus e entender o que está realmente escrito na Bíblia. Isso é essencial para desenvolver um relacionamento autêntico com Ele. A Bíblia serve para mostrar que precisamos corrigir nossas vidas e que viver longe do Senhor não compensa. Ira de Deus é uma reação ao pecado, que tem um grande poder destrutivo na vida do cristão. Se Deus não se irasse, seria como se estivesse concordando com o pecado e a maldade do homem. A Bíblia afirma que o Senhor é santo e justo, e que o pecador merece colher as consequências de suas más decisões. Muitos cristãos, mesmo aqueles que frequentam a igreja há muito tempo, não conhecem essa faceta de Deus porque não leem a Bíblia nem dedicam tempo à oração. Ao longo da Bíblia, são relatados diversos exemplos de castigos infligidos por Deus tanto ao seu próprio povo quanto a outros povos, em resposta à desobediência e à idolatria. No Antigo Testamento, por exemplo, encontramos relatos como as pragas do Egito, que foram enviadas por Deus como punição pela recusa do faraó em libertar os israelitas da escravidão. Além disso, há episódios como a destruição de Sodoma e Gomorra devido à sua depravação moral e a dispersão dos povos na Torre de Babel por sua arrogância e desobediência. Quanto ao povo de Israel, ao longo de sua história, Deus frequentemente os puniu por sua infidelidade e desobediência. Por exemplo, o dilúvio. A rebelião de Coré, Datã e Abiram. A praga em Israel durante o reinado de Davi. E durante o período dos juízes, Israel foi submetido a várias opressões e invasões de nações estrangeiras devido à sua idolatria e afastamento de Deus. Mais tarde, o reino de Israel foi dividido e eventualmente conquistado e levado ao exílio pela Síria e pela Babilônia como resultado de sua contínua rebelião contra Deus e seus mandamentos. É importante ressaltar que esses castigos não foram apenas atos de ira arbitrária de Deus, mas sim consequências naturais da quebra da aliança entre ele e seu povo. Deus, sendo justo e santo, não pode tolerar o pecado e a rebelião. No entanto, mesmo em meio ao castigo, Deus sempre oferece oportunidades de arrependimento e restauração para aqueles que voltam para Ele com sinceridade e humildade. Alguns podem argumentar que esses eventos ocorreram antes da vinda de Jesus, que é conhecido por pregar o amor e a misericórdia, e afirmam que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo de hoje. No entanto, isso é um engano de Satanás que busca confundir os cristãos. A Bíblia afirma que Deus não muda, e o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, declara que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e a injustiça dos homens. A única razão pela qual não fomos destruídos é Jesus Cristo, foi por meio de seu sacrifício que fomos salvos da condenação eterna e reconciliados com o Pai. Somente através de Cristo e obedecendo aos seus ensinamentos podemos nos libertar da ira de Deus. O Senhor julgará seu povo e toda a humanidade, separando os seus. O trigo para a salvação. O joio para a condenação eterna.
É inevitável que, com a nossa natureza pecaminosa e egoísta, em algum momento falharemos e pecaremos, desagradando ao Senhor. Somos seres humanos, sujeitos a falhas, e mesmo quando tentamos fazer o certo, muitas vezes erramos. O apóstolo Paulo disse: "Por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero esse eu faço?" A perfeição só será alcançada quando recebermos a vida eterna ao lado de Deus. Até esse dia chegar, devemos lutar contra as tentações da nossa carne e nos esforçar para não cair novamente no pecado. E quando pecarmos devemos reconhecer o erro, nos arrepender, pedir perdão a Deus e fazer o possível para não pecar mais. Deus conhece o nosso coração. Um exemplo é a história de Davi. Entregue sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus implica em reconhecê-lo como Senhor e Salvador, confiando nele para a direção e propósito de nossa existência. Isso envolve aceitar sua morte e ressurreição como pagamento pelos nossos pecados e comprometer-se a seguir seus ensinamentos e exemplos. É uma entrega total, na qual dedicamos nossas vidas a viver de acordo com sua vontade e a buscar um relacionamento íntimo com Ele. E irmãos, dê um like, e faz um comentário, vou gostar muito de ler a opinião de vocês. Deus abençoe a todos e obrigado por assistir a esse vídeo.